Ok! De novo aqui na TV Resolução, prova da Unifesp, Conhecimentos Gerais. Prova do dia 12. E aí voltamos com o professor James de Geografia para a resolução das questões 34, 35 e 36. Com você, James. Beleza, Tony? Mais uma vez aí. Mais uma vez. Bom, gente, nós temos aqui uma outra questão de geografia e também uma questão que eu considero de nível médio para difícil. Mais uma questão envolvendo mapas, onde você deveria tentar identificar as áreas que estão pontuadas. Eu consigo identificar uma área no Brasil, na América Latina aqui, e uma área no México. Consigo identificar muitas áreas na região do Oriente Médio, na região da Península Arábica e na região de, provavelmente, aqui é Israel. Na Europa, vejo uma em Portugal, uma na região norte da Espanha, uma na Itália. Que áreas será que são essas, não é? Creio que da Itália, Roma. Creio que em Portugal, Fátima. Espanha, aqui o famoso caminho de Santiago de Compostela. No Brasil, Aparecida. No México, aqui, região, não é? Onde temos a santa mais popular dos latinos, não é? Que é Nossa Senhora de Guadalupe. Temos aqui Meca, no Oriente Médio, Jerusalém, na Palestina, não é? Ora, o mapa pede que você indique importantes partes do mundo relacionadas ao turismo religioso. Alternativa C. Tem a alternativa D aqui, professor. Turismo sexual. Você saberia indicar alguma região no Brasil onde se pratica o turismo sexual? Fortaleza. Muito bem! Professor Tony, é um turismo sexual, péssima referência, que lá o turismo sexual é infantil. Infantil, né? Que deve ser evitado. Né? É verdade. Não é? Alternativa C, de sexo, né? Nessa questão aqui. Passando aqui para a questão 35, nós tínhamos um gráfico, saímos dos mapas, vamos agora para os gráficos. Né? Nesse gráfico aqui, ó, aglomerados urbanos, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Tem áreas com mais de 10 milhões de habitantes, de 5 a 10 milhões de habitantes, de 1,5 de 1 a 5 milhões de habitantes e assim por diante. Notamos que as áreas com menos de 500 mil habitantes, houve uma queda. Notamos também que houve um aumento não tão grande assim em cidades com 5 a 10 milhões. Houve uma estagnação de 500 a 1 milhão e houve um aumento até certo ponto considerável em grandes cidades, isto é, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A pergunta é a seguinte: com base na análise do gráfico e em seus vastos conhecimentos, pode-se afirmar que nos últimos 30 anos a participação da população urbana, aqui ó, alternativa D, de James, né, cresceu para mais que o dobro em áreas com mais de 10 milhões de habitantes, principalmente em países de renda baixa, países subdesenvolvidos. Exemplo disso, cidades como Jacarta, na Indonésia, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, cidade como Cidade do México, né? São as cidades em que há um fenômeno da metropolização. Alternativa D na questão 35. Dessas aqui, eu acho que foi a mais tranquila essa questão. Era só você tentar observar o gráfico. Acho que você chegaria à resolução. 36. Essa não é uma questão fácil, não. Você já ouviu falar, professor Tony, em chifre da África? Chifre da África? Sim, chifre, uma questão muito pertinente nesse horário. Nesse horário? Que cá estamos, né? Sem sabermos o que se passa lá fora. Né? Não. Eu nunca ouvi falar em chifre, professor. Existe no continente africano uma área chamada chifre da África, né? E essa área tem um país. Eu creio que o aluno não conseguiria dizer qual o país desses que aqui estão, né, em que há conflitos étnicos e civis, porque boa parte da África subsaariana você tem esses conflitos. Então nós temos aqui país, pela definição, a pergunta é: no continente africano encontramos focos de guerras civis e entre países. No chamado chifre da África, nos últimos anos, foram registrados violentos conflitos entre. Então ele quer saber na região do chifre da África, tem que saber que região que é essa. É uma questão difícil, né? Ele pergunta aqui, ó, Burundi e Ruanda. Onde fica isso? Próxima região do Lago Vitória, onde nasce o rio Nilo, professor. Nilo.
E países pelo acesso à água por parte do Egito e do Sudão. O Egito é um país que está, não totalmente, mas a população vive às margens do Rio Nilo. Sudão, um país da África Negra, não é o caso aqui, não é? Brancos e negros na África do Sul. A África do Sul não é chifre da África. A África do Sul aqui na região da África Meridional, o nome diz, África do Sul. Grupos étnicos em Ruanda, mais uma vez. O aluno aqui poderia ficar tentado aqui nas duas, né? Entre Ruanda, na alternativa A e na alternativa E. Mas a correta aqui, esse tal de chifre da África, onde fica a Somália. Então, a alternativa D, lideranças locais na Somália. Considero uma questão difícil também. Tá? Bem difícil essa questão, porque o aluno tinha que saber onde é o chifre da África. Olha, eu não sei onde é o meu. Até porque chifre é uma coisa que não existe. Colocaram na sua cabeça e você acredita nisso. Professor Tony, é com você. É isso aí. Cursinho pré-vestibular, preço de comunitário, qualidade particular, é aqui no Instituto Enfio. Venha fazer parte dessa família. Aqui que você vai conseguir, por exemplo, ter um material didático super atualizado, colorido, que é material do ético. Temos mais de 140 horas de plantões de dúvida. Temos a segunda fase, sua vaga garantida, que é o Seguro Pública. Também temos curso preparatório para o Enem. Grandes novidades para o ano que vem, hein? Simulado mensal, simulados todos os meses, das grandes faculdades, podemos dizer assim, simulado da Unifesp, da FUVEST, da Fundação e por aí vai. Boletim Mundo, um jornal aí de geopolítica e cultura. A revista Atualiza, que traz as principais atualidades aí do mundo das ciências, geografia, história, o que for de atual está na revista. Portal do Ético, é uma exclusividade aí que nós temos, e informações sobre os principais vestibulares de todos aí, de todo o país. Beleza? Isso você só encontra aqui no Instituto Enfio. Vem fazer parte da nossa família. Daqui a pouco mais correções.